Porque ninguém, aqui no Brasil, que se faz uma cirurgia de um atleta importante. Na Alemanha, ainda subiu um pouco mais que isso. Muitos atletas vão para a Alemanha fazer cirurgia. Os caras voltam para cá, né? Jogam na Europa, vêm para cá para fazer todo o trabalho de recuperação. Né? Mas aqui no Brasil, ainda, essa parte de apoio de profissionais aqui ainda estão. Então, eu não vejo nenhuma necessidade. Técnico-tática, professor, o senhor disse... Estão aqui também. Pois é. Estão aqui também. Ó, eu acho o seguinte, ó, fica muito fácil. Eu queria ver, eu respeito, inclusive o Dante, o pessoal, o Luiz Gustavo falaram muito bem sobre o trabalho do menino, do Guardiola. Eu queria ver ele pegar as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, a dificuldade que nós temos aqui, com o tempo que nós temos para trabalhar e armar uma equipe, formar uma equipe. E ele tem nas mãos os melhores jogadores do mundo. Você é o melhor narrador, ele vem aqui. Você é o melhor comentarista, ele vem aqui e te pega. Ele é o melhor narrador, você é o melhor repórter, ele vai pegando. Mas forma uma seleção. E aí... Aí é uma teta, né? Aí não faz força para Mas baseado num conceito que é nosso, né? Porque o conceito do Guardiola é muito de 82, inspirado na seleção de 82. Brasil de 82, é o espelho dele. Dito por ele mesmo. E aí eu tenho que ir para a Europa para aprender. O quê? Tá, mas aí é o seguinte, o professor, só para... Eu concordo com o professor. Só acho que é muita frescura também. Tá, mas aí é o seguinte, por que o jogador sai daqui, quando chega na Europa, ele diz que ele adquiriu cultura tática? Se aqui ele tem os melhores profissionais, se aqui ele tem um campeonato que é mais difícil para ganhar do que o campeonato europeu? Não. O que eles batem como é que se diz? A questão de você ir para a Europa e ter outros hábitos. Os hábitos da Europa, por você aqui no Brasil não ter, até o tempo, eles são mais rígidos. Então você... Até a repetição de movimentos, né? Isso. Porque aqui a gente exige criatividade, a gente exige... Mas aqui a gente não tem tempo para repetir muito, rapaz. O Abel foi ter o Inter foi ter uma semana agora para trabalhar. E os clubes que não estão disputando. E os que estão? Como é que você vai repetir o gesto técnico de um cruzamento, corrigir, se o seu lateral jogou quarta e tem que jogar sábado às 21 horas ou jogar no domingo? Jogou quinta e tem que jogar no domingo. Com a musculatura cansada, você não pode fazer o gesto de repetição. Então, é isso que eles têm, essa facilidade que eles têm na Europa. Então, eles sabem aproveitar. Eles sabem aproveitar. Tem... uma variedade de mini-jogos muito grande, mas que já se tem aqui, Rec. Daniel ou Bruno? Um dos dois se candidata aí para deixar a pergunta no ar para o professor responder logo depois do primeiro intervalo. Uma grande responsabilidade, mas eu tenho uma curiosidade sobre mais a escalação... Mais um rostinho bonito na televisão, professor. Sobre a escalação do Bernard, professor. Nos bastidores, muito se comenta que quem escalou o Bernard teria sido o Alexandre Galo, porque ele... era o olheiro da seleção brasileira e ele viu que o lateral esquerdo, o Revedes, era um zagueiro destro que nunca havia atuado na lateral esquerda e por isso ele atuou aberto no lado direito. E muita gente culpa a escalação do Bernardo pela eliminação do Brasil e pelo 7-1. Queria saber se foi o Alexandre Galo que escalou o Bernardo ou foi uma filosofia do técnico Luiz Felipe Scolari. E eu vou deixar um adendo à pergunta, não que ela não seja boa, ela já é muito boa. Só vou incrementar um pouquinho para o professor ter o tempo para responder as duas numa só. E por ser no Mineirão, fator local, tinha sido campeão da América, aquele negócio todo, influenciou na decisão por Bernard, a torcida do Galo e tudo mais. Isso passou pela análise da comissão técnica e logo depois dos comerciais também falaremos, obviamente, das boas vitórias da dupla Grenal no Brasileiro. O Inter atropelou o Coxa, atropelou até ali, né? Mas ganhou bem, 4-2 no Beira-Rio e o Grêmio 2-0 contra o Botafogo no Maracanã. Botafogo que colocou 4 no estaleiro na última sexta-feira, ontem. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa, Paulo Paixão, maior levantador de taças do Rio Grande do Sul, currículo invejável, Grêmio Internacional, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão da América. O narrador Daniel Oliveira e o repórter Bruno Ravazoli da nossa rádio Bandeirantes, cada dia melhor que antes, a M640.
E no Beira-Rio, o Internacional cumpriu bem o dever de casa. Não esqueci da pergunta do professor Paixão, que daqui a pouco responde. Venceu o Curitiba e se aproximou ainda mais do líder Cruzeiro. Vamos acompanhar e vamos falando sobre esse jogo do Internacional. Foi um jogo que eu fiz ao lado do Daniel Oliveira pela Rádio Bandeirantes AM 640 e Ipanema 94.9. E foi um jogo sofrido e, ao mesmo tempo, interessante. Dava a ideia de que podia golear e o Curitiba podia empatar. Eu acho que foi mas acho que a vitória ela foi justa, Foi. né, o Rec? Esse jogo poderia o Internacional ter feito mais, assim como o Curitiba também poderia ter feito mais, mas a vitória é do Inter. Pênalti, bem claro, né? Foi pênalti. Nenhuma dúvida. E A esse gente jogo... fala que o Wellington Paulista não faz gol, mas por vezes, talvez, nós, da crítica, somos injustos. Porque o jogo começou um pouco complicado para o Inter e quem cavou o pênalti foi o Wellington Paulista, que não marca mais de 800 minutos. Então, por vezes, o centroavante mas aí- não faz o gol, mas ele dá uma assistência, Aí- ele cava Não, o mas ele não pênalti, fizer- faz uma jogada. Aí se ele vale não pro fizer Rafael Moura também, né? Não, mas se eles não fizerem nem isso, eles vão voltar para o Criciúma. Mas o problema é o seguinte, Rec, o centroavante do Inter agora pelo menos com a entrada do Sacha, mudou um pouco. Agora, o centroavante do Inter ele tinha que ter um aproveitamento muito grande. Ou ele tinha que ter 50%, que aí tu até vai aceitar, é razoável, ou 100%, porque chega a duas, tu tem que fazer. Chega a duas, uma tu tem que fazer. Ou chega a uma, tu é obrigado a fazer uma. E isso o Inter estava tendo essa dificuldade, tanto que não Se pode ser saudou ao Sacha, não né? é só uma coincidência o Rafael Moura e o Wellington Paulista, os dois com a mesma dificuldade. Embora tecnicamente tu possa ter uma ou outra restrição com os dois, mas enfim, são jogadores da posição. Aí, é uma bola que veio, mas ela não vem toda hora, né? O que o senhor achou do jogo, professor? Eu acho que a análise de vocês está perfeita, porque houve um momento do jogo que, Ficou meio neurótico o jogo. nossa, o Abel temeu, via-se a tensão dele dentro do campo, porque o Curitiba teria empatado e aí veio a lembrança do Figueirense. Figueirense, Né? Então, eu vi inclusive a comemoração do Abel, desculpa, foi assim, fora até dos padrões. Ele comemorou muito demais com esse gol, o gol do Sacha. Nossa, comemorou muito mesmo. Até Porque se ele tivesse sabia, vencido, e a gente que está ali, nossa, é uma tensão muito grande, muito forte. E não dá para derrapar, né? Mais dentro de casa. Porque o Internacional já facilitou muito, né? E numa hora dessa você deixar escapar essa pontuação, é por isso que eu disse anteriormente que a situação do jogo com o Cruzeiro ela não é definitiva. Olha o golaço, hein? Ó. Ele está inspiradíssimo, né? Meteu 2 nesse jogo. Cara, E, será que ali ele já não sentiu alguma coisa? Hein? Ali pode ter agravado um pouco mais, porque ele fez o mesmo movimento do treinamento que acabou sentindo, né? O movimento com o pé, né? Bem observado. E depois ele tem um esforço máximo. Pronado, É. Hein, professor? E ele tem um esforço máximo, né? Porque ele faz o... joga em alta. É o enganche que ele faz, é uma coisa impressionante. Eu vou trazer uma informação aqui, Rec. Em Curitiba, na vitória de 1-0 sobre o Atlético Paranaense, no aeroporto em Confins, eu conversei com o técnico Abel Braga. O Inter, um dia antes, tinha empatado com o Sport pelo placar de 0-0. E, se não me engano, o Williams estava suspenso e o Abel utilizou o Wellington Martins e o Charles Arangues. O Williams voltou a ficar à disposição e se tinha dúvida, será que o Abel vai colocar 2 volantes de marcação mais o Arangues? E conversando até de forma informal com o treinador do Internacional, ele me disse o seguinte, não, o time está encaixando novamente com apenas um volante de marcação. E para o jogo diante do Atlético Paranaense, pretendo deixar o Williams no banco. Ou seja, a mudança do esquema para o técnico Abel Braga também foi fundamental para que o Inter se reerguesse no Campeonato Brasileiro, deixando um volante mais marcação, que hoje é o Wellington Martins, e dando um pouquinho mais de liberdade para o Arangues. Será que isso vale também para o jogo contra o Cruzeiro, uma vez que perdeu o Sacha, que fez... Mas ele... Aí é o seguinte, eu vou usar o próprio Abel, né? O Abel disse que não, como o Sacha não iria mudar a forma de jogar. Aí qual é a conclusão que eu chego? Ele perde o Sacha, ele mesmo não tendo o mesmo jogador, um jogador com a mesma característica, ele vai buscar algo próximo daquilo que o Inter vinha fazendo. Pelo menos é a ideia que eu faço. Que foi o esquema vitorioso nos clásicos grenais, o esquema da arrancada do Campeonato Brasileiro. Tá? E o Inter com... Mas tem uma estatística interessante, o Inter com o Wellington, Williams e Arangues, o Inter não perdeu nenhuma. 3 jogos, 3 vitórias. 3 jogos, 3 vitórias. Matheus Martins nos mandou, né? Exatamente. Matheus Martins, né? E
com outra formação, com 3 marcadores, já não funcionou. Com Igor, com Bertotto, não deu certo. Agora, com esses 3, deu certo. Então tem as duas situações. O esquema mais vitorioso é com o 1 do Zagallo, aquele que fica na frente, que é o Sacha, o que é o Valdívia, ou que é o Alan Patrick, ou que é o Jorge Henrique, né? O Sacha. Ou então, nesse esquema, deixando o Arangues até um pouquinho mais solto. Aliás, o Arangues nunca mudou de função no Internacional, segundo o Abel. O que o senhor prefere, professor? Dar uma reforçadinha na marcação, a lá Felipão, ou um Valdívia no lugar do Sacha, a lá Abelão? Um pontinho é importante. Mas eu acho que o Abel tem o grupo nas mãos e está bem consciente daquilo que ele poderá fazer. Agora, é um jogo, eu entendo, eu estando numa comissão técnica, em termos de opinar, não vamos perder. E aí, em não perder, os nomes, com certeza, o Abel os tem, né, para que possa realmente fazer esse esquema de segurança, né? Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco relacionada ao Grêmio e ocorreu agora ouvindo o professor Paulo Paixão. Eu me lembro que quando o Caio Júnior caiu, e foi num domingo de carnaval... O Caio caiu. Eu me lembro porque eu estava de folga naquele domingo, depois daquele jogo com São José, que foi um inferno, lá 40 graus, 42 no campo do Pastaria, aquele gramado sintético ficou pior ainda. 2-1. Exatamente. E aí eu tinha recebido a informação pela manhã, eu tinha antecipado na ocasião a informação. Aí a mesma fonte me disse o seguinte, olha, além da queda do Caio Júnior, o Grêmio vai para um Grenal, o objetivo é o Roger de treinador, e com o Roger de treinador, o professor Paulo Paixão vai participar de uma reunião e tal, papapá, e olha, já pode botar o Gilberto Silva como zagueiro, que ele vai ser zagueiro. E isso a fonte foi me passando e tal. Aí eu quero saber o seguinte, qual é o papel, pela experiência do senhor, numa hora dessas decisiva? Não só num momento de adversidade, mas num momento como esse que o Internacional vai viver. O treinador tem uma ideia, e o senhor, pela sua experiência, se tiver uma outra ideia, como é que trabalha essa questão? Quanto pesa a opinião do Paixão? Isso depende... Se tem peso. A questão é que, lógico, as pessoas que estão ao seu lado ali, aquelas, por exemplo, o treinador, que é a figura principal, com certeza ela faz alguma pergunta. Ela te pergunta, entendeu? Questão de você interferir, de ser decisivo ou não, olha, tem que ser muito pontual. Uhum. Tem que ser pontual para você, poxa, mas se puser o José assim... Agora, na parte física, com certeza, nós somos consultados. Isso aí ao longo de todo esse tempo, todos eles que trabalhei, todos eles realmente fizeram consulta. E um detalhe, ou outro detalhe, que você saiba do adversário, enfim, pelo tempo de trabalho que você tem, e você passar, e de repente você deixa o treinador meio que, e aí pensar, e a partir daí, mas a decisão de botar os goleiros para jogar, tem treinador de goleiro, mas quem escala o goleiro é o treinador. Sim. Tudo isso você pode dizer, o João só tem condições para 20 minutos, eu quero 20 minutos. Uhum. E é ele quem decide. Mas a gente é sempre consultado. O senhor sofria mais com o Filipão tomando sufoco dos adversários e jogando por uma bola, às vezes, fazendo 1-0 era goleada, ou sofria mais com o esquema aberto do Abel, vamos para dentro deles? Quando é que se sofre mais, professor Paixão? Não, mas o Abel tinha uma espinha dorsal. Uma espinha dorsal e tinha uma forma de jogar equilibrada. Eu não vejo que o Abel fosse tão... Mas agora ele tá abusado, né? Mas ele tem os jogadores e as pessoas, os atletas, que ele pode fazer isso, que está sabendo que o pessoal está voltando ali. Porque às vezes não precisa ser só como o Filipão. As pessoas caracterizam 3 cabeças de área, 4 cabeças de área. Mas são jogadores de cabeças de área, volante, que marcam e chegam. Então, os atacantes do Abel, eles estão marcando. Então, às vezes, só muda... Não me respondeu. Não. Quando é que se sofre mais? Hein? Quando é que se sofre mais? Sofre mais aberto, lógico. Mas, às vezes, no fechado... Também. No fechado, você traz o adversário para cima de você. É complicado.